Inutilização de edital ou de sinal. Artigo 336. Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou serrar qualquer objeto. Pena detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Artigo 337. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de particular em serviço público. Pena reclusão de 2 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Então, nesse caso, seria um crime subsidiário. Denunciação caluniosa. Artigo 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético, disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Então essa parte é bem importante, de que o sabe inocente, sabe que é inocente, então vai ser denunciação caluniosa. Pena reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 6ª parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Comunicação falsa de crime ou de contravenção. Artigo 340. Provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Autoacusação falsa. Artigo 341. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Pena detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade, então esse fato ele deixa de ser punível. Se antes da sentença, no processo que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Artigo 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Então, aqui é uma corrupção ativa, que vai ser contra perito, testemunha, tradutor, intérprete. Então, vai dar. Aqui é diferente da corrupção ativa só. A corrupção ativa é oferecer ou prometer. Já nessa aqui é dar, tem o dar, oferecer ou prometer. E nessa aqui da corrupção ativa para esses agentes aqui, perito, contador, tradutor, intérprete, a reclusão é de 3 a 4 anos e multa. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.
Coação no curso do processo. Artigo 344. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena detenção de 15 dias a 1 mês ou multa além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Artigo 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Fraude processual. Artigo 347. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Pena detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Cuidado aqui que a banca pode colocar em processo civil. Então, é em processo penal. Lembra que eu falei do tráfico de influência? Que era contra o funcionário público? Aqui é a diferença da exploração de prestígio. Eu vou falar dos agentes que sofrem com esse crime. Olha, artigo 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir, olha, em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou a utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. E tem o de desobediência, que eu havia falado, e tem esse desobediência que é diferente. Depois você compara, porque pode ter uma confusão entre esse e o outro que eu já falei. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Artigo 359. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Aqui é por decisão judicial, o outro era só desobedecer uma ordem. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Então, finalizamos direito penal. Espero que estejam gostando, deixe seu comentário para eu saber e até a próxima parte do direito.